Cerrado, território de resistências. Uma série de 3 episódios sobre o Cerrado brasileiro, seus povos e suas lutas contra as desigualdades estruturais geradas pelo racismo, patriarcado e capitalismo. Neste episódio, vamos falar das relações raciais no Cerrado, o racismo e a resistência dos povos indígenas, quilombolas e negros em defesa deste território e dos seus direitos. Resistência, substantivo feminino, ato ou efeito de resistir, não aceitação da opressão. Resistir, verbo cujo significado é manter-se firme, não sucumbir, agir em defesa própria. Resistir é prática. Historicamente, os povos indígenas e negros do Cerrado resistem. O Brasil é o país com a segunda maior população negra do mundo, com cerca de 112,8 milhões de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, 55,5% do total de habitantes. Estima-se que existam cerca de 6 mil quilombos no Brasil, uma população de mais de 1.300.000 pessoas. São 790 terras indígenas no Brasil. O Cerrado abriga 216 terras indígenas e 83 diferentes etnias. Os povos tradicionais do Cerrado vivenciam o território como espaço sagrado, fonte de vida, de água, de alimento, de espiritualidade, de ancestralidade, de conhecimento, de cultura e de trabalho. Mantém o Cerrado em pé, enfrentando os impactos nocivos do avanço do capital sobre seus territórios, sobre as águas, sobre a biodiversidade e sobre seus modos de vida. A presença indígena e negra é histórica no Cerrado, assim como as desigualdades raciais que remetem ao violento processo de colonização e escravização. A abolição da escravatura não garantiu acesso à terra, a trabalho, à renda ou a condições dignas aos povos escravizados. Sem reparação histórica e com uma economia subordinada ao capitalismo mundial, até hoje, a dimensão fundiária do racismo no Brasil revela que a propriedade da terra está nas mãos da burguesia branca nacional e internacional, mas a mão de obra do campo é negra. Mesmo com as transformações na realidade brasileira ocorridas na década de 1980, onde as populações negra, indígena e quilombola alcançaram formalmente direitos, o racismo estrutural continua operando e, aliado ao capitalismo neoliberal, mantém um abismo entre a população lida socialmente como branca e a não branca. Os ataques sistemáticos a esses povos do Cerrado revelam a ganância e o racismo da burguesia, que vê na luta pela garantia dos direitos destas comunidades uma ameaça ao seu projeto de expropriação, tornando o Cerrado uma grande área de sacrifício. O agronegócio tem sido um dos principais responsáveis pelo desmatamento, incêndios criminosos, contaminação das águas e do solo, extinção de espécies nativas, violência no campo e devastação do Cerrado, agravando os impactos das mudanças climáticas em todo o mundo. Na última década, parlamentares mais conservadores da bancada ruralista atuaram para estagnar as demarcações e titulações de terras indígenas e quilombolas. São constantes as ameaças e violências sofridas por lideranças dos povos e de movimentos sociais que lutam pela defesa do direito à terra, à água e ao território. Os povos do Cerrado denunciam: o agro é fogo, o agro é fome, o agro é morte. O racismo institucional no Cerrado se expressa na ausência ou precariedade das políticas públicas para os povos tradicionais, na violência contra lideranças, na expulsão das juventudes do campo. Assim como o racismo estrutural se revela pela naturalização desse contexto, resultado do processo histórico em que privilégios são perpetuados e reproduzidos nos âmbitos políticos, econômicos e culturais, ou mesmo pelo não reconhecimento de modos de vida, valores socioculturais e ecológicos dos territórios negros e indígenas, muitas vezes considerados como entraves ao desenvolvimento. Dessa forma, povos e comunidades tradicionais têm seus direitos negados.
Inseridas numa sociedade estruturalmente racista, patriarcal e capitalista, as opressões presentes na realidade brasileira impactam mais diretamente a vida das mulheres. Tais opressões também se reproduzem nos espaços e relações dentro das comunidades. A intolerância e o racismo religioso, a violência sexista, a lesbofobia, que alinhadas com o pensamento conservador fascista dos que detêm o grande poder econômico e de fundamentalistas religiosos, ampliam o leque de violências contra as mulheres e, em especial, contra mulheres negras, quilombolas e indígenas de comunidades tradicionais. Desta forma, a luta das mulheres é para o enfrentamento das desigualdades de raça, classe e gênero. Numa outra perspectiva, os sistemas agroalimentares dos povos cerradeiros promovem soberania e segurança alimentar e nutricional, saúde, conservação e multiplicação das sementes crioulas, redução da degradação ambiental. Indígenas, quilombolas, negros e outros povos do Cerrado estão organizados e participando de lutas nacionais e internacionais em diversos espaços na defesa de seus territórios e contra o racismo, o capitalismo e o patriarcado. Seguem de pé e na luta, pisando firme, pois onde há opressão, há resistência. Essa luta não é fácil e exige a articulação política e a ação conjunta permanente dos povos do Cerrado com o apoio de outros movimentos e organizações políticas e sociais para fortalecer as lutas das mulheres antirracistas e anticapitalistas. Só a luta muda a vida. Assista aos outros 2 episódios da série.